E aí, meu povo, tudo bem? Hoje vamos falar de sinus lift. Que nome bacana. Que nada, moçada, a gente chama isso corriqueiramente de elevação de seio maxilar. Meu Deus, na maxila tem um seio, tem os milkshake. Não, moçada, não é nada disso. É porque seio também significa uma cavidade. E é em uma cavidade que nós vamos trabalhar aqui na face. O que é esse tal de seio maxilar? Esse buraco, entre aspas, que a gente está vendo aqui. Vamos ver uma foto anterior. Nessa foto você consegue perceber que o rosto, quando seccionado nesta posição, mostra estas cavidades. Ali tem seio etmoidal, sinusal, esfenoidal. Nós temos uma série de cavidades no rosto da gente que não são preenchidas por órgão ou estrutura alguma. São cavidades ocas, mas que mesmo assim têm alguma função muito específica e importante. Olhando essa fotografia, parece bonitinho, né? Mas a vida não é um morango. Na verdade, essa cavidade é assim. Aliás, deixa eu fazer um alerta. Não, dois alertas. Primeiro, não há razão para a gente produzir conteúdos para a internet que as pessoas não apertam o botãozinho ali do joinha ou se inscrevem no canal. Porque isso faz com que o algoritmo entenda que esse é um assunto interessante e entrega ele para outras pessoas. Então aperta o joinha aí. Segundo aviso, esta aulinha de hoje ela fala de um tema um pouco cruento, ou seja, que tem um pouco de sangue e que pode chocar algumas pessoas. Então, se você não tem um estômago muito legal para ver esse tipo de coisa, melhor você parar o vídeo aqui. Na verdade, então, a cavidade sinusal, essa que nós temos aqui, ela é desse jeito quando vista por dentro. E é uma estrutura bastante complexa. E fica a pergunta, meu Deus, para que um buraco no meio do rosto? Qual é a razão disso existir? Na verdade, não é uma razão, são várias razões. Por exemplo, o ar, quando nós respiramos, ele vai passar pelo nariz e vai entrar nessas cavidades. E é isso que vai tirar a característica metalizada da voz. Ou seja, nós temos uma voz mais suave porque ela ressona dentro dessa cavidade. E nessa cavidade também passa o ar que nós respiramos. Quando a gente respira o ar, ele não entra pelo nariz, passa pela orofaringe e vai para o pulmão. Ele dá uma volta aqui dentro nesse complexo, que é uma região que tem muito tecido mucoso. Esse tecido mucoso, ele tem muco e ele é aderente. Então, se no ar tem partículas de pó, essas partículas de pó grudam nesse tecido mucoso. E esse tecido mucoso esquenta o ar que você está respirando. Então, se você está respirando um ar gelado, esse ar gelado não chega ao seu pulmão, porque antes ele passa nessa região e é aquecido. Esse ar é umidificado também para não chegar um ar seco no seu pulmão. Então veja, com relação ao trânsito do ar, essas cavidades, toda essa estrutura é muito importante. Lembra que eu te disse que tem um muco que é produzido nessa região? Esse muco também participa desse processo de filtragem e drenagem. E tudo que se drena escorre por algum lugar. Aí você é aquela gatinha lindinha que fala, eu não engulo muco de jeito nenhum. Engole sim, madame, a senhora, eu e todo o planeta Terra. Sabe aquela coisinha quando você faz assim com a garganta? Ó? Você está engolindo muco, viu, bonitona? Você e todo mundo, não fica triste por isso não. E esse muco é produzido nessa região. Outro detalhe, se o nosso crânio, nossa cabeça, fosse feita de osso maciço, essa estrutura toda seria muito pesada. Então, partes dessa região têm esses buracos, essas cavidades preenchidas por nada ou por ar, que tornam o complexo cranial ou craniano mais leve. E assim participa do processo de suporte da cabeça e de proteção. Proteção? Como assim? Sim, gente, proteção. Quando você está no carro e sofre um acidente, dispara na sua frente um negócio chamado airbag. Isso aqui também são airbags que a gente tem na face. No caso de uma pancada, uma colisão, uma possibilidade de fratura, essas áreas são atingidas amortecendo
a pancada que a gente tem ali. Então, essas cavidades que a gente acha que não tem razão nenhuma de existir, são muito úteis na vida da gente. Mas a gente precisa mais, precisamos mergulhar um pouco mais nesse assunto para entender isso. E por isso é que nós vamos ver esta imagem aqui. Bom, aqui você tem um panorama geral de uma face com corte sagital, mais ou menos nessa região que você consegue enxergar o seio nasal. E eu vou aproximar essa imagem ali onde está aquela setinha verde. Vamos ver isso de perto, olha que legal. Então tá aí, ó, aquela imagem ampliada. Observa que tem uma linhazinha preta por ali. Eu vou marcar essa linhazinha para você ver melhor, olha lá. Aqui onde você está vendo vermelho tem uma linha. Esta é uma linha de separação. Ou seja, esta cavidade tem por baixo o osso e o ar entra aqui em cima nessa região desse buraco, desse seio nasal. Quando o ar entra, ele pode trazer impurezas, produtos químicos que são agressivos. Então tem que haver uma proteção desse osso. E existe essa proteção. Tem uma membrana que fica aqui em cima, que a gente chama de membrana do seio maxilar. A divisão entre essa membrana e o osso está representada aqui por essa linha vermelha. Isso quer dizer o quê? A membrana não é colada no osso, ela é justaposta. Isso é muito importante se entender, porque daqui a pouco vocês vão ver o que a gente faz nessa região. Só para ficar um pouco mais claro então, aqui nós temos um buraco, dentro desse buraco existe uma membrana que protege o osso. Quer ver uma imagem legal para você entender? Esta imagem aqui é bastante clara. Todo mundo já viu que o ovo, por dentro, ele tem uma membranazinha bem fininha, não é? Pois é semelhante a isso. A cavidade do seio maxilar é como se fosse o espaço onde está a gema e a clara, só que no seio maxilar é vazio. Existe uma membrana, que é essa que está sendo mostrada aqui no osso, e a casca seria o osso propriamente dito. Para a gente chegar até lá dentro do seio maxilar, nós temos que passar pelo osso. E o que a gente deve fazer com essa membrana? Porque ela é uma estrutura muito nobre. Essa membrana é importantíssima para nossa proteção, principalmente no que tange a problemas infecciosos. Por exemplo, existe uma doença que chama-se sinusite. Todo it é inflamação, porém é uma inflamação que existe no sino maxilar, mas que vem de uma infecção. Tá ligado? Olha só, sinusite, eu tenho uma inflamação, mas tá cheio de bactéria, o meu médico falou, então é uma infecção. Na verdade é uma infecção que dá uma inflamação, por isso o nome sinusite. E aí entra um detalhe bastante importante. Eu tenho uma sinusite crônica, ninguém resolve, já fui em tudo quanto é médico, fiz inalação, tomei antibiótico e nada resolve. Por quê? O antibiótico circula pelo seu corpo através da corrente sanguínea e vai atingir as estruturas que estão dentro do seu corpo. Ou seja, o antibiótico está no osso. O antibiótico chega inclusive na membrana sinusal, mas o antibiótico não consegue ficar no espaço vazio, naquele buraco, naquele sino maxilar que tem aqui dentro. Por isso que você toma a medicação e mesmo assim sempre volta o seu problema de sinusite. Porque a infecção não está dentro de uma estrutura do seu corpo. Ela está numa parte externa a uma estrutura interna. O antibiótico não chega ali. Grosso modo, como a gente poderia tratar isso? Curetando, ou seja, indo no interior dessa cavidade e raspando tudo para remover inclusive a membrana sinusal. E detalhe, a ideia é absurda? Mais ou menos. Médicos fazem isso por laparoscopia. Enfiam pelo nariz aqui um instrumentinho que vai lá dentro e vai raspar o máximo que eles possam nessa região para poder tratar a sua sinusite. Esta é uma atitude mais radical no tratamento da sinusite. Mas, em casos mais extremos, que o paciente tem muita dor ou que tem muitos problemas, sim, pode ser feito. Mas, agora, há pouquíssimo tempo, eu estive conversando com um colega meu aqui da minha cidade de Uberlândia, Dr. Rubson Evangelista. Grava esse nome, esse cara é fera. E ele me falou, olha Marco, eu faço a cirurgia para resolver esse problema.
E eu abro essa região do seio e eu vou lá e cureto e limpo tudo dentro do seio, retiro todo o material infeccionado, suturo e a chance de melhora é muito maior do que feita essa cirurgia por laparoscopia, em que o médico não tem acesso direto àquela região. Então nós falamos aqui da sinusite, da membrana sinusal, de toda essa região, e vamos tentar entender o que é isso através de imagens. Para fazer isso, primeiro detalhe, a radiografia do rosto, da face dessa paciente, que mostra esta estrutura. Para entender melhor, vamos diminuir e focar a imagem na área que a gente vai operar. Na verdade, essa paciente operou os 2 seios maxilares, mas vamos mostrar só um deles, para ficar um pouco mais simples. Bom, essa imagem que vocês estão vendo, aproximada, corresponde à região que nós vamos operar. Aquilo que você vê em vermelho ali, são 2 raízes de dente que ficaram ali. Se vocês observarem, ao redor dessas 2 raízes tem uma região mais escura. Isso é uma região cheia de infecção. Tudo que é mais escuro em uma radiografia é um lugar oco ou um lugar sem material algum preenchendo. Então, se está escuro ali, é um buraco, e esse buraco está cheio de bactérias. Aí existe uma faixa de osso, essa mais clara, que vê como ela afina e depois ela fica um pouco mais larga. Isso é o que restou de osso, porque a parte de baixo foi consumida por essa infecção dessas bactérias que estão na raiz, e a parte de cima, a parte interna, rebaixou-se. Olha que bacana. Os dentes são matriz de osso. Onde existe dente, o osso é mantido ao seu redor. Se você extrai um dente, esse osso diminui em volume, quantidade, altura. Por isso que houve aquele estreitamento do osso ali. Como a gente vai pôr um implante ali, moçada? Não tem como. Tem uma lâmina de 1 milímetro de osso. É impossível colocar um implante e esse implante parar lá. Por isso que quando a gente vai extrair um dente do paciente, a gente orienta, olha, precisamos fazer o implante o mais brevemente possível, justamente para não ter essas perdas de osso. Então, agora a situação é a seguinte, eu tenho uma lâmina de osso muito fina em que eu não consigo instalar um implante. E para isso eu vou ter que fazer o quê? Nessa região amarela, nós vamos preencher com osso. E esta região está dentro da cavidade sinusal. E depois que a gente fizer esse preenchimento, alguns meses depois, aí sim a gente vai conseguir colocar um implante que passa pelo osso do paciente e que vai para essa cavidade onde está o osso enxertado. Detalhe, é muito comum as pessoas pensarem o seguinte, ele fez um enxerto, o enxerto está lá e eu posso usar. Não é assim. O osso de enxerto, o osso sintético, por exemplo, que foi usado nesse caso, ele não é propriamente um osso, ele é uma matriz. O que quer dizer isso? É um pozinho que você vai colocar lá, ele vai manter aquele espaço e entre ele o seu próprio organismo vai criando vasos sanguíneos, arteríolas, vênulas e vai sendo aposto material ósseo seu, ou seja, seu próprio corpo vai começar a fazer um material ósseo que vai sendo colocado, substituído com o tempo. Então esse processo de maturação óssea, ele não é imediato, demora meses, às vezes anos. Então neste caso, que a gente tem um osso muito pequeno, a gente coloca o enxerto, espera alguns meses para aí então sim operar, fazendo a perfuração desse osso e colocando um implante. Neste caso, não é seguro a gente fazer o implante imediato. A maioria dos casos, 90% dos casos que eu faço, ainda existe um remanescente ósseo mais espesso e eu consigo fazer a elevação do seio maxilar, que é essa cirurgia que nós estamos falando, e já colocar o implante desde que a gente deixe ele ali quietinho um bom tempo para não haver algum comprometimento. Bom, e agora que vocês entenderam o processo todo, a gente já pode passar para a parte cirúrgica. É aqui que é a parte mais desagradável, que certas pessoas não gostam de ver. Então, se você não está preparado para ver isso, apesar de que com o tempo a gente se acostuma, e nada, para nós é uma cirurgia corriqueira. Mas se você não gosta muito desse tipo de coisa, talvez seja melhor parar aqui. A área que a gente vai operar é essa, onde está essa setinha, beleza? A primeira coisa, depois de anestesiado, anestesia local, não tem nada demais, tá? A gente faz uma incisão por oclusal e começa a abrir essa gengiva, descolar ela. Porque assim como a membrana do seio maxilar, que está lá dentro, não é colada no osso,
A gengiva também não é colada no osso, porque ao redor do osso existe uma camada que se colaba com ele, que chama periósteo, ao redor do osso. Então a gente vai lá e destaca ela, vai descolando a gengiva do osso, até que a gente obtém uma área de exposição do osso, como essa que vocês estão vendo, e aí a gente vai começar a desgastar essa camada de osso com a broca esférica, sempre girando. Nunca você pega essa broca e enfia no osso, você vai girando ela, seguindo uma canaleta e desgastando camada por camada do osso com muito cuidado, muita paciência e bastante técnica, até que você chega no momento que você vê essa estrutura escura. O que é isso, esse escuro? Esse escuro é o buraco que está lá dentro. Ou seja, nós estamos desgastando aquele osso bem devagarzinho, com muito cuidado, a ponto de esse osso estar tão fino, mas tão fino, que você consegue ver através dele. E lá dentro, esse buraco é escuro, por isso aparece essa região escura. Desgastamos bastante, chegamos num ponto crucial, ponto de romper o osso. E agora, vocês lembram na Idade Média, o pessoal ia invadir o castelo, eles usavam um trambolho lá, um tronco enorme, e vinha aquele monte de gente correndo e batia. Aquilo chama-se ariete. E a gente vai usar aqui um ariete, ou seja, um martelinho com um ariete e vai bater no osso que está bem frágil até que ele quebre e se destaque. A gente quebra esse osso e leva ele para o lado de dentro. Em seguida a gente vai entrar com instrumentais, com muita calma, com muito amor, e vai fazer o quê? Bater massa de bolo? Não, gente. Lembra, entre o osso e o buraco existe uma membrana, que é fininha, igual a membrana do osso. A gente tem que entrar com o instrumento, com bastante calma, e ir descolando essa membrana do osso em sua parte interna, porque a gente quer levantar essa membrana para entre ela e o osso haver um espaço, para depois a gente preencher esse espaço com um osso sintético. E é isso que a gente vai fazendo, até que chega um momento em que a gente vai pegar aquele osso sintético, manipular ele e vai colocar nessa cavidade, preencher o máximo possível desse osso sintético que tem, qual a expressão que o pessoal usa? A preço de ouro, realmente. O grama desse osso sintético é o equivalente a 1 grama de ouro. Isso é uma das coisas que fazem com que essa cirurgia seja uma cirurgia um pouco mais onerosa. Realmente é muito caro adquirir um osso de boa qualidade. Então a gente vai preencher aquilo ali de osso, depois nós vamos pegar uma membraninha ali por fora, tampar essa cavidade. Ah, mas e aquele pedaço de osso que você bateu com ariete? Esse pedaço de osso você joga lá para dentro do seio maxilar. E ele vai ser parte da matriz de formação de um novo osso. Então aqui por fora você vem, coloca uma membrana e vai fechar naquilo ali. Simples, não é? Pois é, por incrível que pareça, com o tempo a coisa acaba ficando simples, sim. Passado alguns meses, a gente vai fazer uma radiografia, uma tomografia para avaliar como é que está aquilo, e a gente vai obter uma imagem desse tipo aqui. Detalhe, quando o paciente olha isso, ele pergunta: doutor, e aí, funcionou? A resposta honesta é: não sei. Por quê? Cada pessoa tem uma taxa metabólica diferente. Cada um de nós vai formar osso de forma diferente do outro. Então, há pessoas que esse osso vai estar muito bem reposto ou transformado em um osso natural, há casos em que não vai estar tão bom. Então, aqui, nessa fase, respeitar um período de 6 meses, no meu entendimento muito particular, é bastante importante. Além disso, segurar na mão de Deus para tudo dar certo. Mas desde que bem executado, é uma cirurgia que sim, tem bons resultados, tá? Raríssimas vezes acontece alguma zebra nela. Bacana, conteúdo legal, até eu gostei. Por que você não dá um joinha? Dá uma força pro tio, vai. Se puder também se inscreve no canal, porque sempre a gente vai estar aqui falando sobre ortodontia e sobre implantes. Um beijão pra você. E eu fui.